Olá, seja muito bem-vindo a mais uma aula da nossa Universidade da Escola Sabatina. Essa é a maior universidade de estudo da Bíblia do mundo. E você é nosso aluno, mas também você é um professor. E a aula de hoje tem um tema dedicado a você. O tema da nossa aula é Professor Pastoreador. Esse é um tema especial, mas é um desafiante, porque o que é ser professor? Segundo algumas definições, existem muitas. Uma delas, de Augusto Cury, diz que o professor contribui para a formação e o desenvolvimento do aluno enquanto indivíduo e membro da sociedade. Assim, ele proporciona para ele experiências que vão além do âmbito intelectual. Por isso, o professor da Escola Sabatina tem um papel diferenciado. Ele é um professor, mas é um professor da Escola Sabatina. O objetivo é um pouquinho específico, porque além da maior diferença entre as definições, é que talvez o professor da Escola Sabatina, além de passar informações intelectuais, ele precisa ir além na transmissão, porque ele passa não apenas conhecimento, ele transmite a sua própria vida. Ele é um professor pastoreador. E o pastor é aquele que cuida, é aquele que protege, é aquele que ajuda. Por isso, o professor da Escola Sabatina tem esse papel especial. Ellen White, ao escrever sobre o papel do professor, ela fala algo muito interessante. Ela diz: ao mestre é confiada uma obra importantíssima, obra para a qual ele não deve entrar sem cuidado e completo preparo. Cuidado e preparo se destacam. E ela diz mais: ele precisa sentir a santidade de sua vocação e a ela se entregar com zelo e dedicação. Você lembra? No início da passagem aí desse recado, ela fala de cuidadoso e completo preparo. E agora ela realça zelo e dedicação. E ela continua falando em outro livro, no livro Fundamentos da Educação, ela diz: lidar com mentes humanas é a mais bela obra que já foi empreendida por seres humanos. Por isso, você, professor, tem um privilégio maravilhoso: ajudar outras pessoas, construir sonhos, desenvolver gente. Professor pastoreador. Olha, outro texto poderoso sobre essa missão do professor está em Conselhos sobre a Escola Sabatina, na página 73, e ela diz assim: os que se empenham como professores da Escola Sabatina devem ter fome e sede da verdade divina, para transmitir esse espírito aos que estão sob seu cuidado, levando-os a buscar a verdade como a tesouros escondidos. Essa é a maravilha. Você é um explorador de tesouros, mas a bênção é que você compartilha essa descoberta. Você compartilha esse conhecimento com seus alunos. O professor da Escola Sabatina é o pastor do seu pequeno rebanho. E como pastor, ele deve cuidar, preservar e atender seu rebanho. 3 ações simples. Por isso, o papel do professor pastoreador não deve ser complicado, pesado, um fardo. Afinal, trabalhar com pessoas, desenvolver gente é um privilégio para poucos, e você tem esse privilégio. O professor deve ser um professor pastoreador, e a primeira base é o professor como discipulador. E discipular é ensinar. A palavra ensinar está ligada à mesma raiz do aprender. Portanto, aprende bem quem ensina bem quem aprende bem. Por isso, o professor discipulador deve ensinar o seu aluno primeiro a orar, comunhão com Deus, a estudar a Bíblia através da lição da Escola Sabatina. É nesse momento que nós ouvimos a voz de Deus. Quando oramos, falamos com Deus. Quando lemos a Bíblia através da lição, Deus fala conosco, nos ensina. Precisamos ajudar nossos alunos a aprender essa disciplina da comunhão. E além, devemos ajudar nossos alunos a dar um estudo bíblico, a compartilhar Jesus Cristo, a dar um testemunho da sua vida. O meu exemplo não pode ser um padrão para você, mas eu posso dizer para você que quem muito me ajudou no começo da minha caminhada foi a minha professora da Escola Sabatina. Eu era criança ainda,
e ela me ensinou a orar na igreja, a orar em casa. Me dizia que eu devia ler a Bíblia todo dia, um versinho, e ela me convidava no sábado a dizer pelo menos 1 ou 2 versos que eu aprendi na semana. Você pode desenvolver outras técnicas, mas ajude seu aluno a ter uma comunhão verdadeira, intimidade com Deus. Oração, estudo da Bíblia e compartilhar do amor de Jesus. Mas não é só isso. Podemos dar outros passos simples, ensinar o nosso aluno a dizimar e ofertar, entendendo que dízimo e oferta é fidelidade e gratidão. Dízimo e oferta não é dinheiro, é algo sagrado para o Senhor e para ampliar seu reino aqui na terra. Precisamos ensinar isso também. De maneira simples, devemos ensinar nossos alunos a visitarem uns aos outros. Visitar uma pessoa, visitar doentes, visitar familiares, a fazer visita missionária, além de ser apenas uma visita amigável. Mas precisamos lembrar também e ajudar nossos alunos a fazer um apelo a tomadas de decisão. Você ajuda seu aluno, se ele estudar com alguém sobre estilo de vida saudável, a convidar essa pessoa para tomar uma decisão. Estudou sobre o sábado, um apelo para guardar o sábado. Estudou sobre Jesus Cristo, um apelo para aceitá-lo como Salvador pessoal. O professor pastoreador ensina essas coisas básicas, mas vai além. O professor deve ser um promotor dos projetos da igreja. A igreja não é uma empresa, e se você quiser chamar assim, é a empresa de Deus. O negócio da igreja é salvar pessoas, é restaurar famílias, é ajudar crianças, adolescentes e jovens. E o professor pastoreador, ele é um promotor dos projetos da igreja. Olha, a gente começa pela comunhão e nós temos a base do maná, 10 dias de oração. Avançamos para o relacionamento e aí temos os pequenos grupos. Ensine o seu aluno a participar de um pequeno grupo como ele está na unidade de ação. E agora vamos para a missão, Semana Santa, o impacto, esperança, a entrega do livro missionário. Nós temos o batismo da primavera, ajudando a preparar juvenis. E temos aí também o projeto Reencontro, quando buscamos aqueles que estão afastados. E é esse um trabalho especial que o professor faz com a sua classe. O professor deve ajudar os seus alunos a desenvolverem-se no cumprimento da missão, e isso começa quando o professor participa da classe dos professores. Ele ora por isso, participa e promove. A classe é um momento em que o diretor vai motivar os seus professores sobre os desafios missionários da Escola Sabatina e integrar os temas da lição. E ainda desafia os professores no envolvimento dos seus alunos, na mobilização da sua classe, para compartilhar com eles a visão e o pastoreio dos seus alunos. Por isso, a classe de professores deve ser um compromisso para você que é um professor pastoreador. É ali que você retroalimenta a visão, compartilha aquilo que você estudou e mais do que isso, tem pessoas iguais a você, com os mesmos desafios, partilhando o cumprimento da missão na unidade de ação. O professor também deve ser aquele pastor da sua unidade. Como falamos no começo, o pastor é aquele que cuida, que alimenta, que protege, que preserva, mas que disciplina, que corrige. E esse papel fundamental não podemos fugir. Por isso, estar comprometido com o crescimento espiritual do aluno deve ser a nossa tarefa como professores, pastoreadores. Ajudá-los no estudo da lição e numa vida de oração saudável. Ajudá-lo na leitura da Bíblia e na compreensão, usando como principal fonte teológica a lição da Escola Sabatina, o que não impede de usar outros materiais acessórios. E como professores, podemos promover esse estudo. Devemos ajudá-los no testemunho, como compartilhar Jesus com poucas palavras, ou mesmo sem dizer nada, no estilo de vida, num testemunho digno de um cristão. E, é claro, a viver uma vida de fidelidade, no compromisso com Deus, na mordomia cristã, sabendo que Deus é dono e nós somos mordomos, cuidamos de tudo para Deus que coloca em nossas mãos. E como professor pastoreador, não podemos esquecer de ajudar nossos alunos a desenvolverem na fé. Paulo fazia isso com seus alunos. Hoje, melhores do que ontem. Amanhã, melhor do que hoje. Por isso, nós devemos incentivar nossos alunos quando os visitamos regularmente, incentivando a visitarem-se uns aos outros também.
em especial aqueles que faltam na unidade de ação no sábado. Percebeu a falta de alguém? Já se comprometa. Quem vai comigo visitar esse nosso irmão, essa nossa irmã, esse nosso amigo? Fazendo assim, nós estaremos não apenas incentivando, discipulando e ensinando. Jesus fazia isso, por isso nós podemos seguir os passos de Jesus Cristo. Ele foi, por excelência, um professor pastoreador. Você lembra? Os evangelhos dizem que Jesus pregava, curava e ensinava. Você aceita o desafio de seguir o exemplo de Cristo? Seja um professor pastoreador. Deus abençoe.